E aí, bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Começamos o Devocional passado a falar sobre consagração e a gente vai continuar falando. Hoje é 25 de novembro, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like, compartilhar, fazer chegar a outras pessoas, porque o nosso tema hoje, continuando falando sobre consagração, é santificação. Nós dissemos no devocional passado que a consagração na nova aliança envolve santificação, envolve devoção e adoração e oferta. Então, santificação é o nosso tema de hoje. O texto que nós vamos ler é Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar agora, porque a partir dessa base aqui a gente vai conseguir separar o que é e o que não é e entender. A base da redenção tem a ver exatamente com Deus ter enviado Jesus para fazer tudo aquilo que eu e você, ou que a humanidade era incapaz de fazer no seu esforço próprio, na sua tentativa própria, por mais boa vontade que qualquer um de nós tivéssemos. Isso, antes da manifestação salvadora de Cristo, porque Tito 2 vai dizer que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, mas antes disso acontecer, realmente o padrão de aceitação do homem era por aquilo que ele conseguia apresentar. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, vai dizer, é Deus falando com Caim, ele vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Veja que a aceitação diante de Deus, porque a lei Caim estava desconfortável na presença de Deus em função dos seus erros, e ali ficou um princípio antes da manifestação de Cristo, que tinha tudo a ver com o que as pessoas faziam. Ele diz: se você proceder bem, você será aceito. O contrário também é verdadeiro. Se procederes mal, o pecado bate à sua porta, seu desejo será contra ti, e cumpra você dominá-lo. Aqui mostra muito claro. A palavra aceitação é a mesma palavra usada no Novo Testamento para justiça. Justiça é a condição de você estar diante de Deus aceito, como se o pecado nunca tivesse existido, sem condenação, como diz em Romanos 8:1, sem senso de inferioridade, sem autodepreciação. E aí a Bíblia vai mostrar que depois que Jesus veio, ele fez exatamente aquilo que a gente não conseguia fazer. E como ele era o cordeiro substituto, ele satisfez em nós. Ele quem conseguiu satisfazer as exigências da lei, mas ele transferiu essa satisfação a nós. E para você não pensar que isso é apenas uma fala minha, veja o que diz Romanos 8:3, diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, a capacidade do homem de praticá-la, diz assim, Deus o fez. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. A ênfase aqui: assim condenou o pecado na carne. Está falando que Jesus condenou o pecado na sua carne, porque ele como homem venceu o pecado. E a ênfase: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Romanos 5:17 vai deixar isso ainda mais claro quando ele diz: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um homem, a saber, Jesus Cristo. Veja que aqui ele está falando que a imensa provisão da graça, ou seja, graça é favor imerecido, não tem nada a ver com o que eu e você merecemos, não é meritório. E a ênfase que eu quero lhe dar é: e o dom da justiça. A palavra dom aqui é sinônimo de presente, é algo que é dado. Justiça é o quê? É aquela condição que antes não estava acessível a Caim, a ponto de ele dizer: para você ter justiça, para você ser aceito, você precisa proceder assim. Agora a Bíblia está dizendo: você não precisa mais proceder assim porque você é aceito por causa de Cristo. E aí que eu quero chamar vocês para o assunto da consagração. Isso quer dizer o quê? Que você não precisamos mais fazer nada nessa vida? Sim, pela perspectiva da redenção, sim, nós não precisamos fazer nada. Agora eu disse que as pessoas que creem nisso, e é no que eu creio, muitas vezes em nome de não ser religioso, em nome de não ser legalista, a gente tira da nossa vida, extingue da nossa vida toda entrega, todo envolvimento, tudo aquilo que é consagração, porque a gente entende que talvez seja algo que ainda precisa ser cumprido, um sacrifício que ainda precisa ser feito, e não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Porque consagração não tem a ver com coisas que eu e você vamos receber. Consagração tem a ver com a amplitude da nossa relação com Deus. É o que nós damos a Ele porque Ele espera, e não porque Ele pediu, e não porque Ele exigiu, não porque é um mandamento, uma ordem. E consagração vai muito mais além do que santificação, porque com base aqui no texto de Lucas 10:17, por exemplo, diz assim: assim também vocês, preste atenção, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, deviam dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quando as coisas são apenas pela perspectiva do dever, isso não é consagração, isso não é relacionamento. E a Bíblia está dizendo aqui: quando eu e você estivermos apenas dentro dessa resposta de fazer apenas aquilo que é exigido, a Bíblia diz que nós deveríamos dizer sobre nós mesmos: somos servos inúteis, a gente está fazendo aquilo que nos é exigido. Mas
Relacionamento só existe de verdade quando a gente vai além daquilo que é obrigação e quando a gente dá para Deus algo que Ele espera que a gente dê, porque nós queremos estar com Ele, porque nós queremos a Sua presença, porque nós queremos envolvimento com Ele. Qualquer doutrina que lhe separe de uma relação e de uma progressividade de proximidade em Deus, na melhor das hipóteses, ela está mal compreendida, ela está mal revelada. E Deus espera sim que nós estreitemos a nossa relação com Ele, que a gente dedique tempo, que a gente dedique envolvimento, não para conseguir alguma coisa, não para ganhar alguma coisa. Eu quero encerrar com essa revelação aqui sobre consagração. O propósito da consagração não é receber coisas, o propósito da consagração é agradar a Deus. Agora, a consequência da consagração, fatalmente, é provocar resultados na nossa vida. Veja que quando você foca na coisa certa, as outras coisas acontecem. Isso corrobora com Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Com Lucas 10, lá quando fala que uma coisa só é necessária, ali a tensão entre Marta e Maria. Eu quero que pelo Espírito você abrace essa verdade. Consagração tem a ver com relacionamento, com envolvimento com Deus, com amplitude da relação e não com moeda de troca. Então vamos confessar a palavra. Diga assim comigo: estou recebendo a iluminação da palavra para um nível mais profundo de relação com Deus. Não é o que eu preciso fazer, mas o que eu desejo e decido dedicar a Deus. Consagração tem a ver com ir além daquilo que é exigido. Amém? Você foi abençoado? Temos mais a falar sobre isso no próximo devocional. Então faça comentários aí, compartilhe, faça chegar a outras pessoas. Espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.